Mais um Humanos Cast, mais uma terça-feira que Deus nos deu. E que alegria estar com mais um membro do corpo de Cristo, que faz todo sentido eu fazer parte desse grande sistema. E hoje, esse órgão nobre é um escritor, palestrante, meu amigo, amigo do papai, amigo da família, servo do Deus vivo, meu irmão Júnior Antunes. Que bom ter você aqui, meu brother. Olá, Renato. Prazer meu estar aqui. Você é um grande amigo, a sua família é uma família exemplar. Eu que tenho muito a aprender aqui, estar sentado à mesa com você é um prazer. Participar, tenho acompanhado o seu trabalho, parabéns por todo o trabalho. E eu tenho certeza que é só o início de tudo que você tem capacidade para poder desenvolver e grandes coisas estão chegando aí. Vamos falar um pouquinho de muita coisa aqui. E eu tenho certeza que vai enriquecer a todos, mas também a mim também para aprender com você. Recebo, irmão. Toda vez que eu falo do podcast, eu quero falar do humano por trás do escritor, do humano por trás do empresário e de um processo de transformação. O que eu sei é que o casulo e a metáfora da borboleta faz parte da sua vida. Eu vou deixar aqui o @ do Júnior Antunes. Segue ele lá e percebe como esse homem se transformou no espírito, na alma e no corpo. É maçã, porque você perdeu quantos quilos, cara? Eu perdi ao total 70 quilos. Eita, 70 quilos. Eu dou paçoca, eu dou brigadeiro, dou o que tem aqui para outras pessoas, mas pro Júnior eu vou dar maçã. Que inspiração foi essa? A imagem que eu tenho de você é tão potente que em meses sem a gente se ver, eu já não lembro mais desse Júnior com mais 70 quilos. Você tá tão empoderado e esse é tão você, que deveria ter sido sempre esse você, que não sei se é uma sensação só minha, mas parece que você sempre foi alguém que cuidou do corpo, mas essa não é uma verdade, né? Não. Pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa muito negligente comigo mesmo. E eu tenho aprendido que a dor, ela direciona a gente. Né? Por exemplo, já entrando na Bíblia, que a gente não sabe de outra coisa, a nossa base milenar tá dando certo há mais de 2000 anos já. Vou inventar, não. José, quando ele é vendido pelos irmãos, primeiro ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele administra a riqueza. Depois ele é injustiçado na casa de Potifar e vai parar na prisão. Na prisão ele administra a escassez. Por quê? Porque lá na frente ele ia administrar 7 anos de vaca gordas e 7 anos de vaca magra. O propósito da vida de José era alimentar o povo numa época difícil. Então, para isso, Deus utilizou o processo para ensinar ele a administrar a riqueza e administrar a escassez para lá na frente fazer isso. Então, a mesma coisa na minha vida. Eu aprendi que eu precisava me cuidar, mas eu aprendi da pior forma, né? Eu já era casado, tinha o Samuel, meu filho, que hoje está com 7 anos. Tá lindo. E assim, o Samuel, uma vez eu fui brincar com ele e minha coluna travou. Você que me socorreu. Eu lembro. Foi meu paciente. Foi paciente. Foi um bom paciente. Foi lá. Chegou travado. Irmão, eu tenho até disso. os vídeos aqui da época. Eu muito gordo, eu tava com 163 kg e 400. E naquele dia minha coluna travou e meu filho virou pra mim e falou: pai, tu vai morrer, cara. Quando ele me falou aquilo me deu um start, porque o meu maior sonho de vida era ser pai. Aí eu falei, cara, o meu maior sonho era ser pai, agora que eu sou, não vou poder curtir, vou poder aproveitar por conta da minha condição física, né? E uma criança falar isso só pode ser o Espírito Santo, só né, o Espírito cara? Santo. E assim, eu fiz a cirurgia bariátrica, mas ao contrário que muitos falam, tem muita gente que quer, muitas das vezes, descredibilizar e fala, não, com bariátrica é fácil. Não é fácil, porque você opera o corpo, mas não opera a alma, você não opera a mente. Perfeito. Né? E tem muita gente que faz a bariátrica que acaba trocando a compulsão alimentar. É só ver as estatísticas aí, a quantidade de pessoas São que... 80% que volta e, na verdade, assim, a pessoa sempre troca aquela compulsão alimentar por outras coisas. Tem gente que se vicia, seja no álcool e droga ou prostituição, tem gente que passa a ser compulsivo por compra. E eu fiz todo o processo corretamente, fiz 20 sessões à época de terapia, procurei tudo, fiz tudo certinho. E depois eu canalizei toda a minha compulsão
preparação para os treinos. Então, hoje eu treino, já ganhei 12 ou 13 quilos de massa magra. Todo dia, 6 horas da manhã, eu estou treinando, não paro mais de treinar. E é uma mudança de vida, né? Você entende muito bem da tricotomia. E a gente que é cristão durante muito tempo achou que só o espírito era o suficiente. Entrar dentro da igreja, orar, jejuar, ler a palavra era o suficiente. Não, porque tem muita gente que é bom dentro do culto, bom no espiritual, mas é péssimo no cuidado com o corpo, é péssimo na alma e acaba trazendo consequências para a vida negativas. Se eu infartasse em cima do púlpito com o peso que eu tava, não era diabo, não era Deus, era negligência minha, era culpa minha. Então, eu entendi isso e foi a melhor atitude que eu tive na minha vida. Júnior, você está me lembrando sobre autorresponsabilidade. Nós, durante muito tempo, culpamos Deus pela nossa obesidade, Deus pelo fracasso no casamento, ou a mão de Satanás por estarmos pobres, ou a mão de Satanás porque a gente não consegue ter bons amigos, ou porque todo mundo trai a gente. E, na verdade, eu acho que a vida tem te mostrado, e você conseguiu resumir isso num livro, e uma das valências que Deus está te elevando, né, falando sobre finanças, que ou a gente assume essa responsabilidade, ou Deus não vai dar conta de já ter morrido na cruz, já ter te dado saúde, já ter te dado inteligência, já ter te mostrado mesas, e você ser um desleixado, né? Eu acho que essa autorresponsabilidade que você assumiu, ela também tem sido parte das suas reflexões nas igrejas, nas palestras que você tem ido aí Brasil afora? Com certeza, Renato. O que acontece? Em Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 12, Jeremias vai começar a indagar a Deus e vai falar assim: Senhor, eu sei que tu és um homem justo, mas dentro da tua justiça, deixa eu te fazer algumas ponderações. Aí ele fala assim: Deus, por que o Senhor abençoa os homens lá do Jordão? Por que você prospera o caminho dos ímpios? Por que eles plantam e o Senhor dá raiz? Cara, Deus dá uma resposta para Jeremias. É muito melancólico, é muito bom. Que ele toma um tapa de Deus, que Deus fala assim: Jeremias, correndo com homens, você se cansa. Como eu vou colocar você para correr com cavalos? Se falando com a tua família, tu já tem problema, como que eu vou te colocar com os homens difíceis da beira do Jordão? Deus está falando o seguinte: Jeremias, riqueza e prosperidade não é dobrar joelho e orar, não é espiritual, não vem de mim. Riqueza e prosperidade é uma prática de princípios. Na verdade, eu tenho falado que existem homens que são tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que ele tem é dinheiro. A única coisa que ele tem são bens materiais. Eu tenho descoberto que riqueza é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Mas, assim, e o que é isso? É paz, saúde, relacionamento com Deus, amigos. Ah, Júnior, o dinheiro traz felicidade? Não, mas a falta dele traz uma tristeza, irmão. Então, assim, o que o dinheiro é? O dinheiro é uma ferramenta. Por que uma ferramenta? Porque através dele a gente pode construir a verdadeira riqueza. A gente está numa sala maravilhosa aqui, um ambiente muito agradável, mas não está aqui na parede a maquita que cortou essa mesa, não está aqui o rolo que pintou, não está. Por quê? Foi uma ferramenta temporária. E dinheiro é a mesma coisa, é uma ferramenta. E tem muita gente adorando a ferramenta e perdendo o propósito. Mesmo essa sala pronta, se não tivesse gente aqui, se não tivesse humanos aqui, ela perderia o sentido. Eu trabalho há muitos anos no mercado imobiliário, eu faço casa para vender. E eu fazendo uma casa, se eu não chegar no propósito final de ter uma família morando ali, o meu propósito não está concluído. Então, o que a gente precisa aprender é que o dinheiro, ele é ótimo no bolso e péssimo no coração. Ele é o ótimo servo e ele é o péssimo senhor. E muita gente tem entrado nessa questão de querer quebrar princípio, e eu aprendi que o princípio que eu quebro, ele vai me quebrar. E outra coisa que é um testemunho, porque talvez a pessoa veja, o livro foi feito em dor, foi feito em angústia, foi feito nos meus erros. Em 2021 eu pude experimentar uma quebra de mais de 2 milhões de reais, que me deixou no fundo do poço, me humilhou, me bateu. E dentro dessa quebra eu descobri que eu estava dentro da igreja adorando ao Senhor, mas com a vida consagrada a Mamon. Com a vida financeira, com o coração ligado a Mamon. E quem é Mamon? Ele é o verdadeiro inimigo de Deus, porque muita gente acha que o diabo é inimigo de Deus. Onde, na verdade, o diabo é nosso inimigo, porque ele quer aquilo que nós temos, que é ser imagem e semelhança de Deus. E quem é o inimigo de Deus? É Mamon, porque ele quer aquilo que só Deus é digno de receber,
que é a adoração, a confiança. E aonde Mamon age? Mamon age na alma. Por quê? Ele toca nas emoções. Pessoas que se sentem poderosas com o dinheiro e na ausência deles tem perturbação, ansiedade, o coração é movido pelo dinheiro. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. E aqui, principalmente no Brasil, onde nós viemos de uma cultura de miséria estabelecida, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade, né? Romanos, Paulo escreve: não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovando a mente, mudando a mente, aprendendo uma nova mentalidade, você vai experimentar boa, perfeita, agradável vontade de Deus. No Brasil, até um dos capítulos que eu coloco aqui no livro, que é a cultura da miséria no Brasil e a formação ideológica do Brasil versus Estados Unidos. Aqui no Brasil, o cara, para poder ser presidente, tem que tomar uma facada, tem que cortar o dedo, porque o brasileiro valoriza a vítima, o brasileiro valoriza aquele que está prejudicado, aquela pessoa que tem um pobre coitado. Então, assim, nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o presidente lá é o Trump, porque é o cara poderoso, é o cara que passa a imagem de riqueza, de prosperidade. Isso vem da nossa cultura, isso vem da nossa formação. Quem veio para o Brasil veio para explorar, veio para sugar. E nos Estados Unidos foi para criar riqueza, foi para criar oportunidade de moradia. Então a gente precisa mudar essa mentalidade nossa. Tem muita gente, o diabo está furioso, a porta... Eu creio na bênção divina. Eu creio, Deuteronômio 8, Moisés fala: Deus é quem dá força ao homem para adquirir riqueza. É Deus que dá a bênção divina. Só que Provérbios, Salomão vai escrever o quê? Ele vai falar que a bênção de Deus não traz perturbação. Verdade. Ela não acrescenta dores. Então, Júnior, como eu identifico se a minha vida financeira está com Deus ou está com Mamon? Se te traz perturbação, não é Deus. Se te traz angústia, não é Deus. Se tem problema, não é Deus. Não é, porque a bênção divina não acrescenta dores. Mas é a bênção de Mamon. Não existe bênção em Mamon, é uma maldição. E existem muitas pessoas que servem a ele. Júnior, onde está isso? Mateus 6, onde Jesus expõe ele: não podereis servir a dois senhores, porque irá agradar um e desagradará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Então é muito importante a gente conhecer. E até ontem eu estava palestrando para as mulheres, ali no centro do Rio, no hotel, e eu falei que a gente precisa ter esse entendimento de expandir a nossa consciência, expandir a nossa mentalidade. Existe um versículo que foi pego agora na política, né? Muita gente está usando: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E que tal conhecer a verdade de nós mesmos? Que tal conhecer as nossas crenças limitantes? Que tal conhecermos e visitarmos um pouquinho do nosso inconsciente, daquilo que está nos travando? Porque tem muita gente vivendo um tempo difícil, ou vive na inconstância, ou vive na oscilação, aonde na verdade é uma crença lá de trás, um padrão repetitivo que tem que ser quebrado. Não é maldição, não é nada espiritual. Lógico que o poder da oração existe, é lógico que o mundo espiritual existe, só que eu entendi que existem dois mundos: o mundo espiritual e o mundo natural. O mundo espiritual é a bênção divina, falando do lado do dinheiro, falando do lado da riqueza, a bênção divina para prosperar. E o mundo natural são atitudes e princípios que eu cumpro que me mantém num ambiente de prosperidade. Então eu condiciono que o espiritual é a porta que me dá acesso à sala, e o natural é a sala que me mantém num ambiente de prosperidade. Então, assim, eu até brinco, tenho muito respeito pelas irmãs do coque. Poxa, eu fui criado pela minha avó, mas eu brinco que se prosperidade viesse exclusivamente através de jejum e oração, as irmãs do coque seriam milionárias. Verdade. Não é o fato de orar. Oração e jejum é capacidade espiritual, é desenvolvimento espiritual. Então, prosperidade, riqueza é desenvolvimento humano. Você acha possível se livrar da compulsão? Falo isso porque geralmente a obesidade ele é um sintoma de uma compulsão que você precisou se saciar no curto espaço de tempo através de um prazer rápido, que é a comida. Há outras compulsões como a pornografia, há outras compulsões como o vício. Mas será que não tem compulsão para o bem? Ou seja, você não desviou o foco para agora ser um escritor, um palestrante, alguém na academia ali, gastando tudo. Ainda é um compulsivo
mas desviou isso para o que te traz vida. Lá em Deuteronômio, Cristo fala, eu te dou a vida e a morte. Ainda dá a dica, escolhe a vida. Então, será essa reflexão você já fez? Então, eu já fiz sim. Até estava analisando a história de um pastor que pregava em Gideões e tal, um pastor assembleano. E antes de ser pastor, ele era um viciado em drogas. Uhum. E quando ele aceita Jesus e vai para a igreja, ele se torna um pastor, vai pregar no maior congresso pentecostal do nosso Brasil, que é os Gideões Missionários do Último Dia. E ele engordou muito, horrores. E depois que ele engordou, ele fez a bariátrica. E fazendo a bariátrica, ele emagreceu e ficou compulsivo na ostentação. E acabou virando coach, aí traiu a mulher e tal. Então, assim, a verdade é que o ser humano quer satisfazer a carne o tempo inteiro. De algum modo. De algum modo, né? De alguma forma. Até eu aprendi que existem pessoas que são movidas, seja por uma rejeição do passado, por um complexo de inferioridade que existe. E existem muitas pessoas que são até boas, pessoas agradáveis, que às vezes servem a outra, não pelo um coração de servo, mas por uma rejeição do passado, pelo elogio que não teve, por algo assim. Então, assim, hoje, logicamente, eu venho trilhando um caminho na academia que foi realmente que transferir aquela compulsão alimentar para uma compulsão boa, agradável. A questão da leitura, a questão das palestras, realmente é algo que Deus assim tem movimentado meu coração. Você sabe, a gente foi muito próximo, né, do seu pai, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um respeito absurdo. Seu pai deixou um legado absurdo para todos nós, semeou na gente a verdade e a transparência. E eu lembro que eu fui assessor do seu pai e eu estava na assessoria e eu fui amarrar o meu sapato em janeiro de 2024. Na minha casa, e quando eu fui curvar para amarrar o meu sapato, Deus virou para mim e foi a única vez, Renato, que eu ouvi a voz audível de Deus. E eu ouvi assim, até junho eu te arranco da política. E eu ouvi aquela frase, e o seu pai veio a falecer em junho, 2 dias depois o gabinete estava extinto, e eu entendi que Deus estava cumprindo aquilo que ele falou para mim. E entendi, tanto é que eu tive outras oportunidades e entendia que já tinha chegado o meu tempo naquilo, porque Deus já tinha falado. E passou um tempo, tive algumas oportunidades que eu rejeitei, não aceitei. Você sabe que o nosso nome até na política ela ficou propenso a ser candidato e tal. E muita gente, você vai perder a oportunidade da sua vida. E eu tenho aprendido que foco não é rejeitar qualquer oportunidade. Foco é você rejeitar oportunidades boas, mas que não fazem parte do seu propósito. Perfeito. E assim, eu aprendi qual é o meu propósito. Uma coisa que eu não tinha estabelecido na minha vida com clareza era qual é o meu propósito. Por que eu estou aqui? Quem sou eu? E tem um livro do Paulo Vieira, que é o Foco na Prática, que ele fala de 3 crenças. A crença de identidade, quem sou eu e qual é o meu propósito. A crença de merecimento, eu mereço ser feliz, eu mereço vencer. E a crença de capacidade, eu sou capaz de fazer. Essa questão da capacidade é tão forte que eu, estudando a Bíblia, eu percebi que a capacidade, a crença em crer na minha capacidade é muito importante até para eu manter a fé em Jesus. Por quê? Jesus é aquele que faz o milagre. E nós somos o instrumento, o canal do milagre acontecer. Quando Jesus chega no centurião e a filha do centurião estava doente em casa, Jesus falou, não, vou lá na sua casa. Aí o homem virou para Jesus e falou o seguinte, cara, eu sou um centurião. Se eu falo pro meu servo vai, ele vai. Se eu falo faz, ele faz. Então não precisa você ir na minha casa. Basta uma palavra sua e minha filha será curada. Porque ele sabia da sua capacidade, ele cria na capacidade de Jesus. Então tem muita gente que tem fé em Jesus, mas não tem a crença de capacidade firme na vida. Perfeito. E quando eu conheci isso, eu entendi qual era o meu propósito.
Eu entendi por que eu passei por essas dores. Por quê? Então, hoje eu tenho uma autoridade para falar daquilo que Deus colocou na minha vida. Salomão escreve em Eclesiastes que havia um sábio numa cidade que, com a sua sabedoria, ele salvou a cidade. Porém, ninguém lembrou dele, porque ele era pobre. Não sou eu que estou inventando isso. É a Bíblia. Então, por que Deus permite alguém prosperar? Para ele ter audiência, para ele ser ouvido. Porque ninguém é ouvido sem resultado. Perfeito. A pessoa tem que ter resultado. Então, assim, a audiência vai fazer a gente ser ouvido e a mensagem que Deus colocou na nossa vida, através dos nossos exemplos, ser ouvida e transformar outras pessoas. Júnior, que delícia te ouvir, irmão. Essa sua jornada prévia, seja da desconstrução da obesidade, o Júnior empresário, gestor de condomínio, pai, o que você destaca que te trouxe até essa versão de agora? São os fracassos no casamento e o sucesso, os fracassos no negócio e o sucesso, o fracasso na política e o sucesso. E como você lida com o fracasso? Como é o fracasso na sua vida? Você disse que é a escassez e a dor que te dá direção. Como é que a dor e o fracasso têm te moldado? Então, eu escrevi, tem um e-book que eu fiz agora, não era o meu fim, era Deus me reconstruindo. E assim, eu entendo que a dor direciona. Ela direciona a gente para algum lugar. E assim, eu entendi que o sucesso ainda eu estou descobrindo, mas o fracasso eu conheço como ninguém. E assim, o maior fracasso de um ser humano é se achar autossuficiente. É se achar o dono da verdade, é não se abrir para o novo. Né? Então, assim, a gente tem que assumir... Eu tenho uma pregação que eu falo, assuma teus BOs. Né? Porque nós somos ótimos de transferir responsabilidade e péssimo de assumir. Então, a primeira coisa é entender que nós precisamos de mudança. Né? E o fracasso é aquilo que gera os maiores testemunhos. Por exemplo, quando a gente olha os pais da fé, os homens da Bíblia, Moisés matou, Abraão mentiu, Jacó era enganador, Davi adulterou. Esses homens não ficaram marcados pelos fracassos. Eles ficaram marcados pelo arrependimento e pela decisão de mudança. Então, assim, quando Natan bota o dedão na cara de Davi e fala, esse homem é você, Davi, ele poderia ter feito como Saul, como Adão, né? Adão, quando Deus... Adão, você comeu do fruto, e aquele fruto não era maçã não, tá, pessoal? Era fruto, ninguém sabe o que é. Mas comeu do fruto... não, foi a mulher que tu me deste. Você comeu do fruto? Foi serpente. Já que vocês são bons de desculpa, vocês não servem pra mais nada. Tchau, sai do paraíso. Saul, quando Samuel chega, Samuel, ô Saul, tô ouvindo barulho de animais, Deus mandou matar. Não, deixei pra consagrar o Senhor. Já que você é bom de desculpa, você não serve pra mais nada. Deus te rejeita. E quando Davi, cara, Davi fez uma coisa muito pior aos olhos do homem do que Saul e do que Adão. E quando Davi, ele comete aquele adultério, comete, né, o planejamento da morte de Urias, e Natan coloca o dedão na cara dele, Davi poderia falar que... poderia justificar ele, não. Ele vai fazer para mim o que é a oração mais linda da Bíblia. Ele vai escrever o Salmo 51, ele vai cair e vai falar, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, não me retires da tua presença, não te afaste de mim. Davi tá falando, Deus, tira trono, tira palácio, tira tudo, só não tira de mim a tua presença. E em outra passagem bíblica fala que o quebrantamento, o coração contrito, Deus não rejeita. E é verdadeiramente isso. A gente fala muito em épocas agora de avivamento, de crescimento, mas não tem avivamento, não tem arrependimento sem mudança de rota, sem arrependimento. Então o fracasso é o histórico, é o currículo dos campeões da fé. Né? Aquilo que ensina, que molda, que dá destino e faz com que a gente possa ter realmente uma mensagem de transformação para inspirar outras pessoas. Júnior, máscara. Você poderia falar de a biologia de Mammon, as 7 características de Mammon, mas por que o termo máscara? Por que desmascarando? De onde veio o título e essa capa linda? Ó. Desmascarando Mammon.
de onde veio a inspiração pro título e pra capa? Então, Mamon, ele é um espírito que atua no coração das pessoas, né? E é um assunto que surgiu, eu estava conversando contigo, que eu vou falar aqui agora, eu estava na minha casa, eu tinha perdido o sono, eu estava de madrugada na minha casa, e eu recebo por volta de 3 horas da manhã uma ligação do amigo meu, pastor Ricardo, lá do Amazonas, um profeta, e ele falou, Varão, você perdeu o sono? Eu falei, perdi. Ele, então, Deus quer falar com você. Eu falei, beleza. Ele dobra o joelho aí. Cara, o resumo foi o seguinte, eu estou tirando a mesa dos homens, estou te colocando em mesas espirituais, sua vida é um testemunho, eu vou te enviar às nações, vou usar as suas dores para transformar outras vidas e coloco diante de ti livros. No outro dia, Renato, eu acordei triste com aquela palavra. Eu acordei triste porque eu falei, cara, Deus vai tirar minha segurança novamente. Cara, como que vai ser e tal? E eu não contei pra ninguém. Fui à noite pro culto. A pastora Juliana, de São Gonçalo, nada a ver com o Amazonas, ela prega e no final da palavra ela olha pra mim e fala, homem, confirmo contigo aquilo que eu falei de madrugada pra você. Estou te tirando da mesa dos homens, estou te colocando em mesas espirituais, Deus sobre ti uma unção de envio, a sua vida vai impactar muita gente. E no sábado, 2 dias depois desse culto, eu fui para um evento chamado Rical, lá em Itaboraí, com Júdice de Oliveira. Júdice, que é um grande homem de Deus, ele é um adorador em excelência, tem uma essência de Cristo. E o evento foi lindo, assim, e eles pregaram sobre a queixada de Sansão, que não era queixada, mas era o poder do Espírito. E no final eles convidaram os pastores que ali estavam, devia ter uns 600 pastores, para ir lá na frente para poder receber a unção de envio. E ali eu pego e eu falei com a minha esposa, Ju, não dá para ir porque tem muita gente aí, vão orar daqui que Deus está ouvindo a gente. Só que eu fiz uma oração com Deus na minha mente, falei assim, Senhor, se verdadeiramente só tem um envio na minha vida, eu quero que o Senhor traga alguém que pregou aí, um dos 4 pregadores falar comigo. Daqui a pouco o apóstolo Luiz, da Igreja Legado, lá em São Paulo, não conhecia ele. Ele subiu, colocou a mão nas minhas costas e falou, pediu para eu falar contigo, né, filho? E uma semana antes desse evento, eu tinha recebido um e-mail da Polícia Federal para trocar o meu passaporte, renovar o meu passaporte. Aí ele falou assim para mim, quem enviou aquele e-mail para você fui eu. Eu troco teu passaporte, saio de turista, entro de mensageiro do meu evangelho, coloco diante de ti livros, estou tirando a mesa dos homens, é a mesma palavra. Eu e minha esposa caímos chorando. E logo depois, o pastor Alex me convidou para outros projetos de livro. E na igreja, aí é o que eu falo que, entrando na sua pergunta, eu dei essa volta para as pessoas entenderem, o seguinte, a dor, ela direciona, já falei pela 3ª vez isso. Na minha congregação, tinha caído muita arrecadação da igreja. E eu tenho muito testemunho na área de oferta, de dízimo. Nessa área eu tenho muito testemunho, mas testemunho mesmo de milagres de Deus através da oferta. E eu falei com o pastor, vamos fazer um curso aqui na igreja sobre liberdade financeira, sobre libertação financeira. E, cara, você tem autoridade para isso? E eu comecei a fazer uma apostila e fiz uma apostila sobre estudo de libertação financeira e coloquei nessa apostila, eu falei, cara, que nome eu vou colocar? Eu pensei em algumas sugestões e falei, Desmascarando o Mamon, que é o quê? É um cara que está escondido, está infiltrado na vida de muitas pessoas. Mamon, ele não quer alarde. Mamon, ele não quer que a pessoa fale que serve ele. Ele quer que a pessoa sirva ele no oculto. Ele é um espírito que age no oculto. Ele está dentro de instituições, ele está dentro de corações. E assim, ele age tanto na abundância quanto na escassez. Eu dei o curso. A arrecadação da igreja, depois desses dias que a gente ministrou, aumentou. Pessoas acertaram a vida financeira e os princípios, né, do reino, que dízimo e oferta é uma das armas para poder anular o poder de Mamon. Na verdade, a generosidade é uma arma poderosa para anular Mamon. Salomão escreve na Bíblia que quem dá aos pobres empresta a Deus. Então, a única forma de ter um crédito no céu financeiro é dando aos pobres. E Jesus vão perguntar para ele, qual é a sua religião? Vai fazer a vontade do meu pai. Qual é a vontade do seu pai? Cuidar dos órfãos, necessitados, da viúva. E Tiago depois vai escrever, né? A verdadeira religião do meu pai é cuidar dos órfãos, necessitados, da viúva. E eu fiz. Aí eu fui buscar e o pessoal falou, cara, isso aí, já que você está escrevendo livro, isso dá um ótimo livro. Mandei para a editora, mandei lá para o pessoal da VD Books. E o cara, que livro
que material bom, cara, vamos expandir isso. E eu comecei a sentar, perdi algumas noites, ficava às vezes até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã escrevendo. Eu tenho TDAH combinado, laudado, e esse ano que eu recebi esse laudo. E uma das características do TDAH ou é a dificuldade de concentração, ou quando entra no hiperfoco, nada tira. Né? E dentro de um ambiente que o homem disse, olha, você tem dificuldade de concentração, eu entrei dentro do hiperfoco e Deus cumpriu muito rápido essas promessas que ele tinha na minha vida. E eu escrevi, fiz a expansão, mandei. Aí o cara falou, cara, é um conteúdo riquíssimo, um conteúdo maravilhoso e tal. Olha, você vai rodar aí o Brasil com essa mensagem que eu nunca vi um livro assim. Só que eu achei inicialmente que era o cara da editora querendo me agradar para eu fazer o livro. E aí está o pastor Djalma Pinho, que é um PhD em Harvard, né, economista, pastor. Está aí o pastor Marquinho Menezes, está o Elvis Breve, pastor Davi Mendes da Advec lá, comendador, que é o marceneiro das Advec toda, o pastor Alex Gonçalves, entre outros homens de Deus, que validaram. E eu recebi do pastor Marquinhos o seguinte, mano, é o melhor material de dízimo e oferta que eu já recebi. É muito bom. Inclusive, eu vou estar fazendo o lançamento, né, do livro na Advec de Niterói. Vamos confirmar essa semana, eu acho que dia 7 de dezembro, com o pastor Marquinhos Menezes. Fã dele. É bom que você vai me colocar à mesa com um homem que eu admiro muito. É um grande homem de Deus e um homem que tem feito a diferença nessa nação e tem um testemunho poderoso também, um cara excepcional. Você deixou claro que Mamon não está afim de fazer escândalo, né? Que ele sussurra. Mas Deus grita em Mateus 6:24 que ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tá claro que você não consegue disfarçar para Deus como disfarça para Mamon. Quais são as características? Você já deu 2 aqui, que é a capacidade de ser generoso e de servir, que você não está dedicando a sua vida a Mamon. Mas quais são as características que talvez você esteja na igreja e servindo a Mamon também? Então, existem pessoas que se movimentam através do dinheiro. Né? Na ausência do dinheiro tem ansiedade, tem conflitos, tem brigas, e na presença dele se sente poderoso. A primeira coisa que eu tenho que ter estabelecido é quem sou eu e quem eu sirvo. E tudo que substitui o lugar de Deus na nossa vida se torna um falso Deus. Então, a primeira coisa é eu entender que o dinheiro não pode mover a minha alma. Primeira coisa, eu tenho que ser movido pela voz de Deus. Amém. E aqui no livro eu vou dar exemplos de pessoas na Bíblia que serviram a Deus com as suas riquezas e pessoas na Bíblia que serviram a Mamon com a sua riqueza. Então, assim, por exemplo, Ananias e Safira, eles vendem uma terra. E vender uma terra é bênção. Mas o problema é o que eles fazem depois da bênção. E existem muitas pessoas transformando bênçãos em maldição por falta de princípio. A primeira coisa é eu cumprir os princípios, praticar a verdade, praticar a honestidade, não ganhar dinheiro dando volta nas pessoas. Então, assim, a primeira coisa acima de qualquer situação é eu entender que eu tenho que cumprir os princípios para eu anular o poder de Deus, o poder de Mamon na nossa vida e servir a Deus. Segundo, a generosidade é uma arma poderosa. Só que existem muitas outras coisas que a gente precisa aplicar na nossa vida. E a gente precisa entender os textos bíblicos. O problema, Renata, é que durante muito tempo as pessoas deturparam interpretações bíblicas e a gente aprendeu que texto fora de contexto vira pretexto para heresia. Por exemplo, é um tema até um pouco que polêmico, mas o jovem rico. Muita gente gosta de criticar aquele jovem rico. Só que a pergunta dele para Jesus é uma. Jesus responde e depois faz uma pergunta para ele. E muda o contexto. Por exemplo, Jesus ele vai, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai falar com ele, cumpra os mandamentos, obedeça os princípios, ajuda o teu próximo, amar o seu próximo e tal.
Aí Jesus está falando o quê? Está dando os conselhos para chegar ao céu. Certo? Aí Jesus vai falar, mas agora, Jesus já mudou, que se querem ser perfeito, Jesus já não está falando mais de céu, está falando de perfeição. E céu não é lugar de gente perfeita, céu é lugar de gente arrependida. No céu vai estar muita gente arrependida e perfeição não vai estar lá, até porque quem se julga perfeito já está mentindo. Então já não é perfeito. Então aí Jesus fala, que horas que querem ser perfeito, vem, dá tudo que você tem aos pobres e vem me siga. Jesus está fazendo um convite diferente da pergunta do jovem. Primeiro ele fala de céu e Jesus responde. E depois Jesus está fazendo o seguinte convite para ele. Vende tudo, dá tudo que você tem aí e me segue. Vem ser um dos meus discípulos. Perde o amor a esse dinheiro aí. Aí ele pega e fica triste. Então, assim, é possível estar dentro da igreja, servir a Jesus e servir numa mão. É possível ter... Existem pessoas que precisam ter o seguinte. Se eu estou numa... eu não concordo com o dízimo, não concordo com a oferta. Então sai da congregação. Ponto. Né? Se eu não concordo com a política de uma academia, eu vou estar nela? Não, eu vou sair. Então, assim, tem vários tipos de igreja hoje em dia. Então, assim, é muito bom você estar na congregação, na comunidade, mas um dos princípios é na mesma visão, no mesmo entendimento. Então, se aquela igreja tem uma visão de dízimo como um princípio bíblico, e eu também tenho essa visão, o problema é que muita gente usa o dízimo de forma errada. O dízimo na Bíblia é para sustento do sacerdote, para que ele não se preocupe com outra coisa a não ser o ensino da palavra de Deus, e segundo, para cuidar dos órfãos, necessitados e viúva. Oferta, que é para fazer obra na igreja, melhoria na igreja e praticar outras coisas. O problema é que tem muitas instituições também utilizando de forma errada. Mas o dízimo é uma prática, é um princípio bíblico. E a gente precisa praticá-lo, a gente precisa praticar a oferta. Eu tenho vários testemunhos com oferta. E uma coisa que eu aprendi, se o que eu tenho não resolve o meu problema, é semente. E a gente precisa ter esse entendimento. Então, acima de qualquer coisa, é cumprir o que Jesus falou. Maior é aquele que serve e não aquele que é servido. Aleluia. Então, assim, servir a Deus é você entender que não existe espaço para outro Deus, para outra coisa a não ser Deus em nossas vidas. O que eu estou te recomendando agora é para você dar o pause, bebe uma água, que só vem ensinamento. Assiste esse podcast, assiste de novo, que você vai ter mais ensinamento. Você falou de oferta, Júnior, e tem gente que dá os 10% para Deus e os 90% ele é tão descuidado que vive numa dívida, achando que Deus é o seu mordomo para cuidar dos outros 90%. O que você tem nesse livro aqui ajuda também a saber como cuidar dos 90%? Então, eu estou aqui, abri aqui, um dos últimos capítulos aqui do livro é a construção de riqueza com propósito, onde eu falo de 11 princípios baseados na Bíblia para a construção de riqueza debaixo da bênção de Deus. E aqui as pessoas vão ter recursos extras, como a roda da vida financeira, entre outros, para identificar se a sua vida financeira serve a Deus ou serve Mamon e criar. E o que eu penso é o seguinte, a gente precisa ter a bênção divina para prosperar e para se manter na bênção, nós precisamos ter organização, nós precisamos ter excelência, nós precisamos ter conhecimento, a gente precisa desenvolver. E então, assim, as pessoas, o fato é que oferta se dá, dízimo se devolve. E a questão de dízimo é tão importante. Você conhece o segredo da administração de José? Na época da vaca gorda do Egito, José praticou um princípio. Na época da vaca magra, aliás. O povo estava sem dinheiro. Então, eles estavam na escassez, estavam num perrengue financeiro, a fome estava chegando, estava se cumprindo os 7 anos de vaca, né, magra. José ele faz o seguinte, o povo só podia vender para Faraó. Então, eles vendiam para Faraó, então José comprava do povo a colheita. Chegou um tempo que eles não tinham dinheiro mais para comprar semente. Então, eles vendem a terra para Faraó e passam a trabalhar para Faraó. Então, se
terra de Faraó, a colheita de Faraó. Só que chegou um tempo que a miséria dominou tanto o coração que eles se venderam para Faraó. Então, o povo era de Faraó, a terra era de Faraó, consequentemente, a colheita era de Faraó. Só que José faz? Quando ele compra, eles falam o seguinte, olha, 30% fica com Faraó, 70% volta com vocês. Aí, o que o povo vai fazer? Cara, esse cara é maravilhoso, esse cara é bom. O José tá praticando aquilo que muita gente fala hoje. Cara, remunera bem, quer ser rico, faça as pessoas ricas. Generoso. O fato é que tudo que esses coaches, mentores falam hoje, tá na Bíblia, cara. Tá tudo na Bíblia. A generosidade é uma característica dos milionários. Dos milionários. Sempre, sempre, sempre. É impressionante como eu frequento, felizmente, bons restaurantes, mesas de negócio, levanta questionando a conta quem não tem e levanta ofertando para os garçons, para o maître, para quem tá ali, quem tem. Porque fonte, quanto mais transborda, mais água tem. Então, Renato, quando o José faz isso, o povo vê nele um homem misericordioso. E, cara, eles começam a ter prazer em querer produzir mais. Então, assim, se José praticou 30% só e deu 70% para os outros, cara, Deus só quer 10%, porque Deus, na verdade, não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Ele precisa do nosso coração. É quando Deus pede Isaac a Abraão. Abraão, enquanto estava morando no deserto e não tinha casa, ele montava e desmontava a tenda, e em cada montagem ele sacrificava. Agora, Abraão, depois de Isaac, chega na terra, tem a casa, o que acontece? Ele para de sacrificar. Aí Deus vai chegar, Abraão, que saudade de ver um sacrifício seu. Não tem o seu Isaac, que significa riso? Me dá o teu riso. Deus não queria Isaac. Deus nunca quis Isaac. Deus queria Abraão de volta. O coração de Abraão de volta. Eita. Então, assim, o que Deus faz é nos testar o tempo inteiro para ver se o nosso coração verdadeiramente está nele ou se o nosso coração está nas coisas dessa terra. Você fala muito de casulo, fala muito de processo. Uma verdade recente que eu descobri foi que Deus não demorou 120 anos para permitir Noé construir a arca. Demorou 120 anos para Noé ser construído para construir a arca. Então tem muita gente focada no resultado do trabalho e não no que o trabalho tem feito com o ser humano que é transformado durante esse processo. Tem muita gente querendo o propósito e fugindo do processo, Júnior? Com certeza, a gente está no mundo de facilidade. A geração fast food que acha, vem servir a Deus e tudo vai mudar. Não, não vai mudar, não vai ser só vitória. E você deu um exemplo, cara, maravilhoso. Por exemplo, Noé foi construído, foi preparado para construir a arca. Só que Noé vai passar 120 anos construindo a arca, depois vai ficar o tempo na arca. Depois, quando ele sai da arca, ele vai plantar uma vinha. A primeira coisa que Noé faz é fazer um sacrifício a Deus. Então ele visita o santo. Posterior, ele vai plantar uma vinha. E na vinha, depois de ter experimentado o santo, ele vai experimentar o profano. Que é o quê? Ele vai, com o resultado da vinha dele, se embebedar. Quantas pessoas não se embebedam dos resultados, esquecendo o santo que um dia sacrificou? Quando Noé se embebeda do resultado dele, o filho dele, Cã, vai entrar dentro da tenda, vai ver a nudez do seu pai, vai quebrar princípios e vai chegar lá fora para Sem Jafé e vai contar que o pai estava ali. Quando Noé acorda, que ele fica sabendo o que Cã fez, ele amaldiçoa a geração de Cã. E eu tenho falado que Deus não precisava levantar Abraão. O pai inicial era Noé. Era. Mas por que Noé não seguiu? Porque um pai que amaldiçoou o filho no seu primeiro erro não pode ser pai de gerações. Eita, é muita revelação. Então, assim, a Bíblia toda aponta para Jesus. Glória a Deus. E o que é Jesus? É restauração. É o perdoador. É aquele que perdoa. As consequências tem. Davi, quando alcançou o perdão, as consequências sobre a casa dele aconteceram. Mas ele agora, continua segundo o coração de Deus. Suporta o processo das consequências e continua plantando certo. Eu costumo falar, eu estava plantando errado. E eu passo a plantar certo, eu tenho que terminar as colheitas do errado para depois ter as colheitas da plantação certa. Então a gente tem que ter esse entendimento. E você não acha que esse loop que as pessoas estão vivendo, ou seja, parece que os 40 anos do deserto
só continuaram porque eles não aprenderam a agir diferente diante da mesma prova. Tem gente passando, irmão. 10 anos de sacrifício, 1 ano de prosperidade. Aí daqui a pouco é 10 anos de sacrifício, 3 anos de casamento frustrado, divórcio, 1 ano de casamento bom, depois os mesmos erros. Ou seja, a dificuldade do ser humano, agora é o neurocientista falando, de criar uma metanoia, de transformar a mente, como a Bíblia pede, transformar esse mundo, esse século, através da transformação da mente. Por que é tão difícil até para o crente? Primeiro, para o crente é tão difícil que ele joga em Deus aquilo que é responsabilidade dele. É mais fácil colocar tudo a culpa no divino, no espiritual. Chegar, não, a culpa é de Deus, a culpa é do espiritual. Então, assim, os religiosos, aqueles que se tendem a ser mais espirituais, colocam a culpa em Deus. Né? É mais fácil. Não, é o diabo que está furioso. Não, o inimigo está furioso. Não. Cara, um tempo atrás, eu estava numa igreja, aí a bitola dos fios, né, era finas. E o pastor colocou 3 ar-condicionados de 60 mil BTU para rufar. Tu que conhece de construção. Irmão, quando caiu a energia, o diabo tá furioso, irmão. Não tem nada a ver com o diabo, não. É o pastor que foi mendigo mesmo e comprou um fio fino. Então é isso. Então tem coisas que... Um princípio básico de tudo é o livre-arbítrio. Né? Então, assim, o livre-arbítrio nos foi concedido. E a gente faz com ele o que quisermos. Mas o importante é a gente entender que há um poder de restauração em Jesus. Quando Deus escolhe Betseba para ser a mãe de Salomão, Deus não poderia ter escolhido qualquer outra mulher de Davi, porque ele escolhe justamente Betseba. É Deus falando, o ventre que gerou o pecado. Eita. Vai ser o ventre que vai gerar a sucessão. O ventre que um dia foi de desonra, vai ser um ventre agora de honra, que vai gerar Salomão. Então é Deus, com a tipologia bíblica, apontando para Cristo, falando o seguinte, eu sou um Deus de restauração. Invertendo tudo. Ele faz isso. Tudo de novo. Ê, Deus bom. Vou dar uma pausa agora aqui, só para você restaurar aqui o vídeo. Vou aproveitar e vou no banheiro. Não. Que resenha, hein? Tem mais 10 minutos aí. Vambora. Aí, pronto, voltou. Meu Deus. Júnior, você tem... Podemos? Júnior, você deixa claro que Mamon pode estar no silêncio e a gente está com ele e tendo vida espiritual e tendo família e estando na igreja. Como romper, uma vez que a gente já conseguiu identificar, irmão? O ciclo da multiplicação do reino espiritual, primeiro é praticar a gratidão. A gratidão é o pulmão da alma. A gente precisa ser grato, porque... E a gente precisa reconhecer que Deus é a nossa fonte. Então, Tem ser gente grato a Deus por isso. viciado em reclamar. Tem gente que reclama tanto que Deus vai tirar aquilo que já deu a ele, né? Você não está satisfeito com o que tem, não vou te dar mais nada. Exatamente. E Provérbios escreve que a falta de contentamento é algo que destrói a alma. Contentamento é alegria, né? A gente precisa ser contente. Primeiro, seja grato pelo que tem. Segundo, administre com sabedoria. Né? A gente precisa ter orçamento, nós precisamos ter mordomia verdadeiramente para poder gerir nosso dinheiro. O terceiro, e está aqui na página 142, onde eu falo o ciclo espiritual da multiplicação. E qual é o ciclo? Primeiro, é a gratidão, que é reconhecer Deus. Segundo, é administrar com sabedoria. Terceiro, é dizimar com fidelidade. Quarto, é investir com estratégia. Quinto, é colher com responsabilidade. E o sexto, reinvista com visão. Perfeito. Então, esse é o ciclo. Isso é a forma de nós administrarmos a multiplicação do nosso dinheiro. Uma das características do povo próspero é que o que eu usufruo é o que eu posso usufruir. E o que eu vejo da pessoa que vive na escassez é que essa parte final sua, né, reinvista. Quando ele ganha, o primeiro dinheiro é para gastar, é para carne, é para satisfazer. Ah, aquela viagem que eu nunca fiz. Ah, aquele terno que eu nunca comprei. Ah, aquele carro que eu gostaria de ter, ao invés de poder usar esse dinheiro para trabalhar para ele. Qual é a dica que você dá sobre investimento? Pastores, às vezes, têm sucesso na
na conversão de almas, mas não tem sucesso financeiro, porque não sabe investir, não sabe fazer o dinheiro trabalhar para ele. Na verdade, a gente estava até falando aqui no bastidores sobre isso. Muitos líderes religiosos que vivem com crenças limitantes são usados por Deus, mas passam por muitas dificuldades financeiras. A gente primeiro precisa entender quais são as emoções que nos sabotam. Uma pessoa que perde a mão financeiramente é uma alma não curada, são emoções não curadas. E a gente tem visto muitos líderes religiosos que acham que só orar e só buscar a Deus é importante. É muito importante a gente ter gatilhos de repreensão na nossa vida, correção, disciplina, pessoas para nos instruir. Segundo, a gente precisa entender e ser intencional nas nossas buscas. Tem tantas facilidades hoje na internet, no YouTube. Eu quero investir. Vai ouvir quem é fera no investimento. A gente tem tantos e tantos Se permita modelar alguém. Então, quando eu falo isso, o que muda o ser humano é ter gatilhos de repreensão na sua vida. Pessoas que vai te instruir, pessoas que vai te disciplinar. E Salomão escreve, quem ama, não é quem aceita não, quem ama a disciplina prosperará e será honrado. Porém, quem despreza será pobre e não será honrado. Então, a gente precisa amar a disciplina, a correção e nos colocar nesse ambiente, entendendo que sempre tem alguém melhor que nós para que possa nos ensinar. Então, a gente tem que buscar essa correção, buscar desenvolvimento e aplicar em várias caixas, porque tem pessoas que aplicam só numa caixa só e acaba quebrando. E coisas palpáveis. Fuja da rapidez, fuja da facilidade, porque não existe dinheiro fácil. Outra verdade, Juninho, a gente está chegando no fim, ficaria aqui com você o dia inteiro, é que eu vejo gente fazendo curso, fazendo mentoria, viajando para estar em locais, estar em mesas, pagando uma fortuna. A minha verdade é que essas mesas, quem te coloca é Deus. Sim. Porque às vezes você está com tanta informação e nada vira ação. Como mudar essa chave? Informação que não vira ação é só uma emoção. E a gente precisa entender que Deus que coloca nas mesas, sim, Deus coloca. Ambiente é destino, geografia é destino, pessoas são destinos. Só que quando Eliseu chega para aquela mulher e fala, o que você tem em casa? Ela vai falar, não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. O que ela tinha era suficiente para o milagre. Existem pessoas que ficam buscando fora aquilo que já tem dentro. Eita. Então já está dentro de você aquilo que você precisa para viver o milagre. Já está dentro de você o conhecimento que você precisa para viver o milagre. Então para de procurar fora aquilo que está dentro. E se você busca informação e tem gente que fica viciado, porque mentorias são agradáveis, é muito importante estar nesse ambiente, mas quem muito quer, nada tem. Então você precisa ser intencional na sua busca. A pessoa tem que ter uma intencionalidade. Qual é o meu propósito? E tudo o que a gente fala aqui volta para uma coisa só. Qual é o meu propósito? Para que Deus me chamou? Você entendeu qual é a sua missão e entendeu para que Deus te chamou. E por isso que você está se dedicando a ela. Eu entendi para que eu fui chamado. Deus me chamou como um libertador de mente e um libertador financeiro. Glória a Deus. Através dos testemunhos que ele gerou na minha vida. Então não importa o que falam de mim, não importa o que me julgam. O que importa é a voz que eu ouvi, que é a voz de Deus. Então a gente precisa buscar o conhecimento, mas ter sabedoria para aplicar. Reino é o nosso alvo. Júnior Antunes, que alegria estar com meu amigo, com meu irmão. A cada encontro é uma aula, é uma surpresa, é muita verdade. E a verdade, ela liberta, deixa tudo Sempre. muito leve. Júnior, como é que a gente encontra você? Como é que a gente encontra o livro Desmascarando Mamon? E eu quero um pra mim, hein? O seu já tá aqui, já deixei aqui, já trouxe. Pessoal, meu arroba no Instagram é @JRAntunesBR, @JRAntunesBR. O livro eu tô subindo em todas as plataformas. Perfeito. Aconteceu muito rápido, tudo muito rápido. A promessa de Deus foi muito Glória rápida. a Deus. Eu tenho rodado, essa semana eu mandei 200 livros para Recife, 100 para Bragança Paulista, 50 para Maranhão. Brasil todo. Já estão pedindo.
E é um livro que eu sei a promessa que Deus me fez, vai estar em breve já, eu creio que no máximo em 15 dias, em todas as plataformas, na Amazon, em todas as plataformas a gente vai estar. E também através do nosso Instagram lá, tem o nosso contato, o livro também tem o nosso contato, a gente está aí palestrando, pregando o reino, difundindo a mensagem de Cristo, que é para isso que ele nos chamou. Júnior Antunes, um homem de propósito, e o propósito dele é, através do testemunho gerado em si, fazer a sua vida ser um testemunho. Eu já te dei a dica, assiste de novo esse podcast, mas já compartilhando e comentando aqui embaixo. Quanto mais você faz isso e segue o nosso canal, mais conteúdos como esse vai aparecer para você. Júnior, Deus te abençoe, irmão. Obrigado, Lindo. irmão. Tá fazendo parte dessa sua jornada. Eu que te agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar contigo. E eu queria só deixar uma última mensagem. Por Renato. favor. Não duvide daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Não duvide do potencial que existe dentro de você para vencer. O momento de dor e a frustração não é o teu fim. É só uma vírgula que você pode usar para aprender, evoluir e recomeçar. O recomeço é o currículo dos campeões da fé. O próprio Deus recomeçou 3 vezes. Deus tentou primeiro com Adão, segundo com Noé e terceiro com Cristo. Se Deus, na sua infinita sabedoria, teve que recomeçar, quem é você para não recomeçar? Recomece agora, recomece hoje e ouse sonhar e viver os sonhos de Deus na tua vida, porque grandes coisas Deus fará quando você se levantar. Humanos Cast, próxima terça tem mais e toda terça tem aqui em cima, ó. Segue, rola, fica o dia inteiro aqui aprendendo e nutrindo, se alimentando do que vai te fazer bem. Cristo é o nosso grande propósito. Até a próxima terça. Esse foi Júnior Antunes.